Olá, boa tarde. Primeiro domingo de 2024. Olha que bacana, nós aqui na nossa Domingueira do Leão. Que bom que você está aqui conosco, que bom que nós já estamos num novo ano, já se passaram com hoje 7 dias, olha só, foi muito rápido, não é verdade? Que bom. Então, nós já vamos pensar aqui sobre alguns assuntos bem interessantes, que eu nem vou dizer quais são, porque você já viu aí na abertura, né? E principalmente com quem vem falar sobre ele, Maxime. Mas para a gente nem perder muito tempo, vamos fazer aqui uma oração, porque aí depois da nossa oração a gente já passa para falar aqui sobre prosperidade. Olha que bacana! Vamos falar também sobre caridade. Muito bom. E o que mais? Vamos fazer nossa oração. Deus, Pai amado, muita gratidão por este novo ano, por todas as tuas bênçãos, que certamente se estenderão ao longo deste ano e ao longo de nossas vidas, favorecendo-nos sempre com saúde, equilíbrio e harmonia. Temos plena convicção da tua sabedoria e da tua bondade, velando por cada um de nós, apesar dos nossos limites e das nossas imperfeições. O teu amor passa por tudo isto e nos acrescenta sempre uma qualidade de vida que nós só temos mesmo a fazer é melhorá-la, vivê-la com gratidão e profundidade. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, então nós vamos estar aqui hoje com Maxime. Maxime vai começar o nosso ano fazendo a nossa primeira domingueira. E vamos curtir aqui este assunto que vai tocar a gente com muita profundidade, tenho convicção disso. Vamos lá? Maxime, venha para cá, vamos fazer aqui uma mágica. Eu vou desaparecer e você vai aparecer aqui no meu lugar. Vamos para a mágica, então. Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Feliz ano novo para todos que estão aqui nos acompanhando nessa primeira domingueira do ano. Uma responsabilidade grande temos aqui para apresentar, não é, a temática desse domingo maravilhoso que nós desejamos continue estando e se prolongue essa alegria, essa paz, toda essa harmonia que nós esperamos estejamos encontrando em cada um dos que nos assistem hoje. Deus esteja conosco e nos inspire a proferir, não é, esse tema, conversar sobre esse tema tão aparentemente pincelado, com assuntos diferentes, diversos, mas que vamos tentar aí conectá-los para que seja um estímulo sempre ao crescimento, a boas reflexões e a vivência, a busca da vivência da prática do Evangelho na vida de todos nós. Então, nosso tema da tarde de hoje é eternidade, prosperidade e caridade. Então, na nossa proposta é falar dos três separadamente e ao longo da nossa fala a gente vai costurando os temas, buscando fazer essa interligação entre eles. Mas ainda que a gente não faça a interligação, que a gente não tem muita habilidade na costura, né? Então pode ser que a gente deixe um ponto fora. Então, mas individualmente, ainda assim, os temas eles são muito significativos. E esperamos que consigamos, sim, gerar boas reflexões para cada um. Eternidade. Desde o dia que eu vi uma frase que eu tô aqui olhando, que são as minhas anotações, tá bom? Então, estou aqui fazendo algumas verificações para a gente conseguir fazer a fala de acordo com algumas pinceladas que temos aqui anotado, algumas reflexões, alguns textos, tá bom? Então, desde que nós ouvimos uma expressão atribuída a Guimarães Rosa, né, escritor, onde ele fala de eternidade, aquilo mexeu comigo,
Porque estamos acostumados a pensar a palavra eternidade como um atributo, uma qualidade, algo que não tem início e nem tem fim. Algo que já existiu de sempre para trás e algo que sempre vai existir. Então, para frente, vamos dizer assim, seria infinito, mas para trás. Então, quando a gente junta essas duas coisas, é sem início e sem fim, do ponto de vista do tempo, cronologicamente, então a gente dá o nome de eternidade. Então, Deus, por exemplo, no nosso conceito, é um ser eterno, é o ser eterno. Nesse conceito de não haver início, nem ter um fim. Só que nós também não temos fim. Então, nós talvez poderíamos dizer que somos imortais ou somos infinitos, porque não teremos um fim. Mas são jogos de palavras, né? Essas palavras. E aí, o que é que a gente quer trazer sobre a primeira reflexão, eternidade? Guimarães Rosa, ele tem a seguinte frase: penso que chega um dia na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então, olha só que curioso. Então, colocar no tempo, né, de algum dia, de cada dia, o máximo de eternidade. Então, como é que, se eu penso eternidade como algo que extrapola o tempo, como é que eu vou colocar aquilo dentro de um dia? Se o eterno é o que nem tem início, nem tem fim. Então, a gente precisa expandir a nossa capacidade, então, de pensar sobre a eternidade, porque talvez em alguns dos textos em que a gente já estudou, já se debruçou, pode ser, e aí estamos colocando talvez, pode, como possibilidade. Então, não é uma batida de martelo dizendo que é uma garantia de que essa seja a interpretação. Nós estamos colocando como uma possibilidade de reflexão, em que, quando se falar em eternidade, nem sempre estaríamos relacionando a questão do tempo, a questão do para sempre, a questão do que já sempre houve e sempre haverá como Deus. Porque senão a gente só poderia dizer assim, só Deus é eterno, não é? Porque se nós fomos criados algum dia, então nós não somos eternos. Então, o que é a duração de uma pena eterna? Por exemplo, teorias das penas eternas. Então, o que é que seria essa eternidade? Então, talvez, porque se a gente estiver levando em consideração a eternidade como aquilo que não teve começo e aquilo que não terá fim, então a gente não pode dizer que a pena eterna tenha esse sentido da palavra eterna que a gente atribui a Deus. Então, pode ter uma outra reflexão sobre o eterno. E aí a gente pode pensar no eterno muito mais do que um atributo que está relacionado à duração, e a gente pode colocar como intensidade, não é? Em vez de a gente pensar como tempo, poderíamos pensar como intensidade. E aí talvez, em alguns casos, faça mais sentido, aplique-se até mais a gente. Então, quando talvez Guimarães Rosa diz que penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade, talvez ele pudesse estar sugerindo um máximo de qualidade, o máximo de intensidade de alguma forma. E aí a gente pode atribuir essa eternidade, que certamente é algo positivo no raciocínio do texto, estamos inferindo isso. Então, seria uma qualidade de excepcionalidade, ou de maravilhoso, ou de alegria, ou de prazer, e que talvez essa intensidade, no sentido podemos dizer assim, de força daquilo que a gente está propondo, na qualidade, na superlatividade do bom, da alegria, do prazer, da emoção, da satisfação, então a gente pode pensar que essa eternidade
embora seja colocado dentro do momento como algo mais relacionado a essa característica de intensidade, e aí, por ter essa característica, ela passa a ter uma outra relação com a palavra eternidade também, mas não no sentido do antes, porque o antes, a ideia da eternidade puxa que o antes, ele sempre existiu, então isso é eterno, porque ele não tem o antes e não terá o depois, nunca vai encerrar. Mas, se a gente pensar do ponto de vista do tempo, na hora que a gente insere a eternidade dentro de algo, ela se torna, vamos dizer assim, imortal. E aí a gente pode trazer essa ideia de que quando a gente coloca intensidade em algo, aquilo ganha um volume, aquilo ganha um valor, não é? Então, essa eternidade como intensidade, a gente pode entender também como um valor, em que a gente atribui, em que a gente, que ele vai ser gerado, né? Esse valor será gerado, vai ser aumentado no momento em que a gente coloca essa eternidade. Então, por exemplo, uma reflexão que nós sempre gostamos de fazer é em torno da parábola do bom samaritano. Quando nós nos deparamos com o doutor da lei, chegando para Jesus e perguntando: Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, se a gente pensar no conceito de que eterno é aquilo que não teve começo, então essa palavra eterna estaria fora do conceito. É claro que dentro do contexto bíblico, talvez mais profundamente ainda dentro do contexto judaico, porque tratava-se de um doutor da lei judaica, então é possível que haja uma intenção mais formal para essa vida eterna. O Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar, para conseguir a vida eterna? Então, a ideia de eternidade aí, como falamos, em termos de tempo, ela não casaria completamente, porque o antes ele não tem como, está falando do que vem depois, provavelmente. Mas e se a gente pensar do mesmo jeito que a gente aplicou na sentença aqui de Guimarães Rosa, em que a eternidade, ela agora deixa de ser uma questão temporal e passa a ser uma questão de intenção, ou de intensidade, ou de valor, ou de qualidade daquilo que é feito ou vivido. Como se está falando em vida eterna, então a gente pode estar pensando, a gente pode pensar não apenas na vida que virá depois, porque, no geral, as interpretações estão sempre mais voltadas para a vida que teremos depois dessa existência terrestre. Então, depois de desencarnarmos, quando eu morrer, o que é que vai acontecer na minha vida eterna, na minha eternidade? Então, há uma expressão também, uma ideia para a palavra eternidade como a ideia do porvir. Então, algumas vezes elas podem ser sinônimas. Mas vamos trazer a ideia de eternidade para esse contexto de Guimarães Rosa, né, que nós já, inclusive, estamos interpretando, né? Nós não somos aqui da área da literatura, mas admiramos algumas obras e essa reflexão, ela para a gente tem sido motivo de muitas noites pensando sobre esse tema. Então, imagina agora você perguntando, né, o doutor da lei perguntando a Jesus: Senhor, o que é necessário fazer para que a minha vida, né, não que eu tenha uma vida eterna no sentido temporal, mas que eu tenha uma vida com qualidade? E aí isso lembra uma outra passagem muito interessante, que lá na frente a gente vai comentar, que está no Evangelho de João, estou abrindo aqui, que Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, às vezes, a gente fica se perguntando: o que será que é essa vida em abundância? É porque, para a gente, a abundância, normalmente, está relacionada à quantidade, né? Eu tenho uma caixa d'água de 20 mil litros, eu tenho água em abundância. Eu tenho uma caixa d'água com 100 litros, eu tenho uma quantidade muito pequena de água. Né? Para uma família muito grande, não dá quase nada. Com 20 mil litros, nem sei se tem uma caixa d'água com tanta capacidade, mas é abundante. Eu moro no lugar onde tem 50 árvores frutíferas e eu consigo abastecer às vezes
várias famílias abundantemente. Então, às vezes, a ideia da abundância, e quase sempre no nosso mundo material, a abundância está relacionada com quantidade. Mas, será que Jesus falava de vida em quantidade? Ou ele estava falando mais numa vida em qualidade? E que vida estava falando ele? Será que a nossa vida humana na Terra? Será que seria a vida espiritual? Ou será que é a vida de uma forma geral? Porque a gente tem o costume de separar vida física, vida espiritual, e muitas vezes a gente não pega a linha do tempo pensando assim, a nossa vida ela é um contínuo. Ora eu estou encarnado, ora estou desencarnado, e é uma vida única, do ponto de vista que nós não morremos, nós nascemos, nós desencarnamos, mas no plano espiritual nós também continuamos vivos. Então, a vida é um contínuo. Então, a gente também precisa pensar, será que Jesus falava de vida na terra em abundância? Será que ele falava vida espiritual em abundância? Ou será que ele falava de vida, de um modo geral, em abundância, com qualidade? A gente precisa pensar sobre isso. Precisa refletir que talvez, é uma possibilidade, essa palavra eternidade, ela esteja para nós hoje com uma característica de importância, de qualidade, de intensidade naquilo que a gente vai viver, talvez tenha muito mais sentido hoje para a gente, até porque na nossa mente, por mais que a gente se dedique ao estudo, à filosofia, às ciências, ao que quer que seja, a nossa mente ela não vai conseguir extrapolar um certo limite quando a gente começar a pensar na eternidade do ponto de vista temporal. Porque vai esbarrar em um momento que vai chegar no limite e a gente não consegue mais conceber, porque está muito distante do que a gente hoje está vivendo. Então, trazer a ideia da eternidade para a ideia da qualidade, de intensidade naquilo que a gente faz. Não importa se vai durar 1 minuto, não importa se vai durar um dia, não importa se é em uma ação, não importa se é em uma vida inteira, mas que a gente viva isso, faça isso, trate isso com qualidade, colocando alguns elementos que vêm na própria resposta que o doutor da lei esperava que viesse de Jesus, quando ele disse, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não dá a resposta. Jesus, até no Evangelho de João, ele comenta da vida em abundância. Mas nesse momento aqui, a resposta quem dá é o próprio doutor da lei, quando ele diz assim, Jesus responde para ele, mas o que está escrito na lei? E como é que você lê? Como é que você interpreta? Não é? Então o doutor da lei vai e responde. O doutor da lei responde, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a resposta do doutor da lei. Então, talvez a gente encontre nessa resposta uma proposta de qualificar aquilo que nós fazemos, transformando a nossa vida em uma vida eterna. Em uma vida de mais, vamos dizer assim, de mais intensidade. Quando a gente colocar amor, quando a gente colocar coração, amor com o coração, quando a gente colocar amor com a alma, quando a gente colocar amor com as forças, quando a gente colocar o amor com todo o entendimento, isso tudo para Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Então, é um amor praticamente voltado a tudo e todos, porque Deus, o próximo e a mim mesmo, com todas as características que o amor pode ter. Então, a gente começa aqui a identificar uma proposta de vida, de qualidade de vida. E como estamos nesse primeiro domingo, não é, do ano de 2024, então, por que a gente não pensar de fazer do nosso 2024 um ano de eternidade?
Começar a identificar... e eu esqueci de comentar a narrativa bíblica, porque o doutor da lei, ele responde, e Jesus diz, muito bem, faça isso e está tudo certo, faze isso e viverás. Qual foi a pergunta? Para herdar a vida eterna. Então, faça isso e viverás, e terás essa vida eterna, e viverás eternamente. E terás essa qualidade na tua vida. Então, quem sabe essa pode ser a proposta para a gente iniciar bem o ano. Quem sabe buscar colocar em cada momento do nosso dia, em cada hora das nossas vidas, esse dever de lutar ferozmente, como disse o escritor, para introduzir um máximo de eternidade. O que é que isso pode dizer para a gente? Que a gente comece a identificar, por exemplo, uma proposta nossa de reflexão, comece a identificar aquilo que é banal na nossa vida. Se eu faço coisas que são banais, dificilmente eu consigo colocar tanta eternidade ali. São coisas fúteis, são coisas que não vão gerar prosperidade, próximo tópico que vamos mencionar. São coisas que não vão acrescentar ao meu coração. Então, identificar naquilo que eu posso, aquilo que eu posso fazer, como colocar amor a Deus com o coração. Em outro momento a gente fala, a gente pode descrever, mas lembra só aí, ó, coração, letra C, amor, alma, amar com a alma, C, A de alma, com as forças, F, e com o entendimento CAFE, café. Então, pensa num copo de café, toda vez que você for tomar o seu café, seja da manhã, da tarde, se você não toma café, quando sentir o aroma do café, quando alguém falar em café, quando falar em café da manhã, lembra que essas 4 letras são as iniciais de como a gente deve amar a Deus e, consequentemente, como a gente deve amar o próximo, que deveria ser como a gente ama a nós mesmos. Então, anota essa primeira dica de como buscar inserir mais eternidade em 2024, nos nossos dias. E pode até ser que eu chegue ao final do ano e eu não tenha boas memórias, a minha memória não esteja tão boa, mas se eu tiver feito o exercício da eternidade nas minhas ações, isso não vai importar, porque eu terminarei o ano, nós terminaremos o ano com o coração engrandecido, pleno, feliz. Nossa vida terá sido uma vida em abundância, não é? Terá sido uma vida eterna, terá sido um ano em abundância, terá sido um ano eterno para a gente. Então, vamos buscar inserir mais eternidade nos nossos dias. Seguindo adiante, nós vamos falar agora sobre prosperidade. E prosperidade, que é uma palavra muito mencionada nessa época, não é? Em que a gente muda de um ano para o outro, em que a gente deseja, em que a gente pede, em que a gente dedica, né, nas nossas orações aos outros e a nós mesmos, um pedido de prosperidade. Um ano próspero, até nas músicas, né? E um próspero ano novo. A gente falou há algumas semanas de Feliz Natal, e a gente diz assim, normalmente, Feliz Natal e um próspero ano novo. Mas, normalmente, essa palavra próspera, ou essa palavra prosperidade, o verbo prosperar, quase muitas vezes, né? Para não dizer quase sempre, mas muitas vezes nós associamos o que são as coisas que o dinheiro, as coisas materiais, as coisas muito mais do campo material se relacionam com a gente. Mas a gente precisa pensar em outras formas de prosperidade. Nós, sim, pode estar relacionado, e muitas vezes, até no dicionário, nós vamos encontrar que a ideia da prosperidade está relacionada, sim, com o receber riquezas, ou o descobrir formas de fazer essa riqueza aumentar, ou por aí vai, em relação às coisas do mundo material. Mas precisamos estar atentos, porque a nossa prosperidade ela não pode vir
não pode ser buscada exatamente nós, que já entendemos, que já descobrimos, que já conhecemos a Jesus um pouco mais, temos que perceber que não é essa prosperidade que devemos buscar. A gente lembra aqui de uma passagem que também está em Lucas, a parábola do bom samaritano está em Lucas, e essa outra passagem também está em Lucas, a parábola do rico avarento. Um homem chega para Jesus, não vamos ler toda, mas o homem chega para Jesus e diz assim: mestre, diga para o meu irmão repartir a sua herança comigo. Então, acha que Jesus é juiz de repartir bens, né? E Jesus diz: mas quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E aí Jesus diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E aqui ele falava de abundância material. Então, a vida da gente não depende de qualquer abundância material. E contou a parábola. A fazenda, né, ou poderia ser a herdade, ou poderia ser a granja, ou alguma produção, né, de um homem rico, havia produzido com abundância. E estava pensando consigo mesmo: que farei? Eu não tenho onde recolher meus frutos. Farei isto: derrubarei os meus celeiros e vou edificar outros maiores, e ali sim vou colocar todos os frutos, os grãos e os meus bens. E direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas que não é rico para com Deus. Então, Jesus propôs a seguinte fala: não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Olha só como é significativo isso. A gente acabou de conhecer, de ler, de refletir, né? Vamos meditar aqui um pouco sobre essa parábola do rico avarento. No dia que ele conseguiu tudo, quando foi à noite, Deus tira aquela posse das suas mãos. Como? Do meio mais rápido, transferindo ele de habitar. Ele deixa o mundo material, desencarna. Então a gente percebe que ajuntar tesouros, guardar riquezas, não é sinal de prosperidade espiritual, porque aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus é aquele que guardou muito, mas na hora que é chamado, chega quase que de mãos abanando. Então, como é que está o nosso tesouro? Como é que está a busca pelas nossas economias espirituais? Como é que está sendo a prosperidade espiritual das nossas vidas? Muitas vezes temos dedicado boa parte das nossas existências a buscar acumular nos celeiros, pensando: agora eu estou mais tranquilo, posso comer, posso beber, posso folgar, posso tirar um tempo para descanso, como se a nossa vida estivesse resumida a essas iniciativas, a essas ações. Todas essas ações são questões relacionadas à sobrevivência, mas não são relacionadas a uma vida em abundância. Voltando para o primeiro tópico da nossa fala de hoje, não são relacionadas a uma vida eterna, a uma vida com eternidade. Então a gente precisa agora descobrir como a gente faz para que a nossa prosperidade esteja relacionada diretamente com a eternidade que a gente comentou há pouco, com essa qualidade na vida em que desejamos viver, aqui mesmo já na Terra. Ou, se você, por exemplo, está ouvindo as nossas reflexões e é um espírito que está na condição de espírito desencarnado, então também tem que pensar como fazer isso onde estás. Então, se nós estamos meditando um pouco sobre essa possibilidade aqui
como encarnado, mas ela também se aplica ao desencarnado. Então, como é que é essa prosperidade em nossas vidas? Como é que está sendo esse crescimento, né, das nossas riquezas espirituais? A gente lembra, inclusive, numa pergunta que o jovem faz a Jesus também, sobre o que fazer para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna, só que esse é o caso do jovem que era rico, né? E aí Jesus fala várias coisas que está escrita na lei, né? Amar a Deus, assim como está dito aí, outras das leis dos 10 mandamentos, ele recita para o jovem, e o jovem diz assim, mas isso eu já faço desde a minha juventude. E aí Jesus disse, então tá tudo bem, mas o que preciso fazer mais? E aí Jesus diz assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo que você tem, você vai dar aos pobres, e com isso você terá um tesouro no céu. Olha só, com isso você tem um tesouro no céu, mas não diz que você tem acesso ao tesouro, isso é curioso, cabe até uma tarde de meditações sobre isso. Mas ele diz assim, e aí, depois que você tiver esse tesouro no céu, aí você passa a me seguir, né? Então, primeiro, ele vai ter que abandonar aquilo que é apego para ele e depois seguir o mestre. E aí ele meio que sai de fininho, porque ele tinha muitas posses, é o que está relatado. Então, se você quer, você vai ter que seguir o mestre. Mas, às vezes, seguir o mestre é abrir mão daquilo que a gente muitas vezes tem como a nossa maior segurança. E muitas vezes aquilo que é a nossa maior segurança, que a gente acredita que é o fruto mais próspero que nós temos, talvez as nossas riquezas humanas e materiais, aí a gente vai se deparar, talvez em algum momento, como o rico avarento, depois de olhar, de contar, depois de fazer as anotações, de projetar tantos e tantos anos ali de tranquilidade, e quando é de noite, Papai do Céu diz assim, agora você vai mudar de endereço. Posso levar alguma coisa? Pode. A prosperidade que você conquistou no seu coração, a prosperidade que os tesouros que você ajuntou no céu. Aí você pode levar, que são os tesouros que estão no teu coração. Não é? Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, lá está teu coração. Não é assim que a gente aprende com Jesus? Então, a gente precisa aprender a observar agora prosperidade sob outro ângulo, sob outras perspectivas, que não só a prosperidade do mundo material. Então, não é que a gente não vai, se eu sou um empresário, eu não vou querer que a empresa ela prospere do ponto de vista material. Sim, não é porque eu sou um fazendeiro ou eu tenho alguma granja e preciso fazer com que as árvores elas continuem produzindo, eu preciso trabalhar a terra, eu preciso plantar, eu preciso para que isso continue sendo próspero. E se aumentar, ótimo. Mas não são esses os principais valores que nós vamos abraçar como a nossa vida. Nós temos visto ao longo, né, das conversas, das experiências, dos amigos, da nossa vida no cotidiano, as escolhas de cada um, as minhas escolhas, as escolhas do outro, e a gente vai observando. Há pessoas que escolheram dedicar-se a uma causa que é uma causa puramente material. Tem pessoas que buscaram dedicar toda a sua vida à criação dos filhos. Tem pessoas que buscam dedicar toda a sua vida ao mundo empresarial, ao mundo do esporte, ao mundo da internet. Nós, muitas vezes, estamos nem percebendo, mas estamos dedicando tanto tempo ao mundo da internet, não é? E aí a gente precisa avaliar de todas essas nossas escolhas quais são os tesouros que as traças não corroem. Quais são os tesouros que não corrói, são os tesouros das moedas, do ouro, né? Então, que as traças, que a ferrugem, que o ladrão não rouba, né? Então, quais são esses valores que a gente tem conseguido focar para que gerem
prosperidade na nossa vida. Então, agora a gente deseja a todos um ano muito próspero. Se for no campo material, tudo bem, isso é bom. A gente viu há pouco tempo as pessoas, né, fazendo grandes bolões, fazendo grandes, né, apostas, torcendo pelo enriquecimento rápido por meio de uma loteria. Nada errado em relação a isso. Mas nossa vida não pode ser na busca por essas conquistas. Essas conquistas, elas podem vir para qualquer um. Agora, a gente precisa saber como é que a gente vai lidar com essas conquistas. E como é que essa conquista está tomando o espaço no meu coração. Precisamos colocar mais Deus em nosso coração. E é por isso que Jesus, ele diz assim, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas e todas as outras necessidades que Deus sabe que nós temos, ele nos dará. Todas as nossas necessidades serão supridas se nós colocarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A questão é, quando é que a gente tem colocado o reino de Deus primeiro nas nossas vidas? E a justiça dele. Então, vamos dar uma pausa aqui no tema prosperidade e vamos falar agora de caridade. Caridade. Eu queria começar com uma pequena frase que tem no Evangelho segundo o Espiritismo e depois vou contar uma história que está lá num dos primeiros livros do Antigo Testamento, não do Pentateuco, mas um pouquinho depois, que está no livro de Reis, um trecho da história do profeta Elias. Mas antes, a gente vai mencionar um trecho que está num dos parágrafos, no capítulo 11 do Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar o próximo como a si mesmo. E aí no item o egoísmo. O egoísmo a gente tem o autor espiritual Pascal, uma mensagem belíssima, e que ele diz a seguinte frase, a seguinte sentença, é mais do que uma frase. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na sociedade. E digo mais, não há segurança. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu li isso aqui, não vou dizer que pela primeira vez, porque eu já devo ter lido isso algumas vezes, mas quando eu li essa citação aqui de Pascal e meditei sobre isso, eu consegui fazer de olhos fechados uma projeção onde, se todo mundo é caridoso, não tem mais perigo o mundo, não tem mais guerra, não tem mais conflito, não tem mais... Eu não tenho mais necessidade de ter muros, eu não tenho necessidade de ter senha, eu não tenho necessidade de ter chave nas portas, eu não tenho necessidade de ter... portas com trancas, com fechaduras. Eu não tenho necessidade de armas, eu não tenho necessidade de prisões, eu não tenho necessidade de policiamento, eu não tenho... Olha quantas necessidades nós não teríamos se nós vivêssemos cada um em plena caridade. E quando eu falo viver em caridade, porque a gente tem uma forma de expressar, muitas vezes, de dizer assim, fazer a caridade, como se a caridade fosse um ato em que eu faço a caridade e depois eu não faço. Então, hoje eu vou fazer caridade, então vou ali, vou fazer aquilo, mas caridade não é um ato. Caridade eu estou, aos poucos, sendo levado a acreditar que a caridade é praticamente um estilo de vida que a gente vai criando em nós. Porque a caridade, se eu digo assim, eu vou fazer hoje a caridade, eu fiz a caridade, mas amanhã eu faço uma coisa completamente oposta ao que eu fiz hoje, então o que eu fiz hoje não foi caridade. Porque não existe um botão de liga e desliga para as ações
caritativas, e quando a gente fala ações caritativas, lembra muito a questão social, a questão das doações, que são fundamentais, que são essenciais para o mundo em que vivemos, mas são talvez ainda a ponta do iceberg que vai descortinar para todo mundo a ideia do que realmente é caridade. Porque a caridade é um modo de viver. É um modo de viver. A gente não via Jesus, eu vou fazer caridade hoje. E, não, amanhã eu vou tirar folga. Não. Ele até entra em conflito com, na verdade, não ele, né? Mas as suas ações geram conflitos com os religiosos da época, porque ele é caridoso o tempo todo. E os religiosos da época tinham dia, por exemplo, para curar. Tinha dia para fazer uma ação do bem. Tinha dia para fazer algo. Se fosse num sábado, não podia. Então, Jesus marca em uma das situações da sua vida, várias situações da sua vida, quando aos sábados ele continua sendo quem ele é. Como se nós também precisássemos, não, hoje é o dia da caridade, eu vou ao centro espírita, eu vou fazer a visita ao lar de idosos, eu vou visitar o presídio, eu vou visitar o orfanato, hoje é o dia da caridade. Na verdade, a visita ao abrigo, ao asilo, a visita ao orfanato, a visita ao presídio, todas essas são ações belíssimas, importantíssimas, que nós precisamos estimular ao máximo no mundo. Mas nós não podemos dizer que esse é o dia da caridade, porque o dia da caridade é a partir de quando a gente está encarnado, é na hora que a gente abrir os olhos até a gente fechar os olhos. E quando a gente fecha os olhos para dormir, a caridade deve continuar, porque a gente em espírito continua ainda ativo. Então, é um exercício que a gente vai vivenciar na busca de viver, de construir uma sociedade melhor. Mas então, porque a caridade, a gente pensar que é compartilhar apenas algo, a gente vai descobrir que no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, que a gente deve fazer o bem no limite das nossas forças. E qual é o limite das nossas forças? A gente ainda não sabe. A gente descobre, sabe quando é o limite das nossas forças? Quando um filho nosso adoece. Quando um filho da gente adoece e precisa ficar internado, por exemplo. Um familiar que eu amo muito. Alguém que eu admiro e quero fazer tudo o que seja possível. Aí eu descubro o limite da minha força. Porque a gente consegue fazer 3 vezes mais, 10 vezes mais, às vezes 1000 vezes mais do que eu já fiz por qualquer outra pessoa. Então, o limite da minha força é mais ou menos até onde a gente deve fazer o bem segundo a espiritualidade superior. Então, dá para a gente entender que caridade, ela é algo que a gente vai almejando cada vez mais vivenciar, e não significa que a gente já vivencia, que a gente já é caridoso, que a gente faz a caridade, mas a caridade ela é algo que a gente vai acrescentando aos poucos, a gente vai colocando a eternidade na nossa vida, e isso aí vai talvez virando caridade, a depender do propósito das nossas ações. Mas, como eu disse, a gente ia mencionar uma passagem que nós consideramos significativas e tem sido um motivo de reflexões recentes da nossa parte, um trecho da história de Elias, que ele fez uma profecia, né? Ele ouviu, segundo as escrituras, né? O Senhor falou para ele que ele anunciasse que haveria uma seca na região em que ele estava, e somente depois, quando ele fosse anunciar que haveria chuva, é que voltaria a chover. Então, na hora que ele faz essa profecia, ele precisa mudar-se de lugar para que ele não seja perseguido. E aí ele fica um tempo sendo alimentado, olha só como é curioso, sendo alimentado por corvos, que o corvo vai, leva de manhã pão, carne, e à noite leva de novo, e ele fica perto de um ribeiro, e ele bebe água ali, mas chega um momento em que o ribeiro ali, o riacho onde ele ficava bebendo água, ele vai secar. E aí ele escuta a voz do Senhor dizendo assim, você vai, aí eu vou puxar aqui agora para a gente fazer a leitura, tá bom? E aí a voz do Senhor disse assim, levanta,
e vai para a cidade de Sidom. Estou pulando alguns trechos para a gente não ficar na leitura integral. Depois é só procurar lá, eu digo já qual é a passagem. Está no livro dos Reis, capítulo 17. Então, o Senhor diz assim, vai para Sidom, e lá eu vou ordenar que uma viúva te sustente. Que uma viúva te sustente. Então ele se levantou, foi àquela cidade, chegando na porta da cidade, e aí que havia uma mulher viúva pegando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para beber. Então ele pede um pouco de água para aquela viúva, e ela traz, e indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse, traz-me também um pouco de pão na tua mão. Então ele pede água, recebe água, pede pão, e aí vamos ver qual é a resposta dela. Ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui que eu apanhei 2 cavacos, dois pedacinhos de madeira, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Vou dar uma pausa aqui, já eu concluo a história. Então ele pediu pão, ela disse, o teu Deus, como a dizer, eu sou de outra cidade, ela é de outra cidade, ela não acredita no Deus dele. Ele é um estrangeiro na terra dela. Nota aí. Ela é uma viúva. E ela diz assim, eu só tenho uma porção de farinha e uma porção de azeite. E estou pegando esses cavaquinhos aqui para fazer uma lenha, para fazer uma chama, para assar, para cozinhar talvez, para que eu e o meu filho comamos, a gente vai comer o que tem e morramos. Porque aquilo ali é a última refeição que ela vai ter. E aí ele pediu e ela disse isso para ele. E o que é que acontece? O que é que a gente faria numa situação dela? Estou eu, minha filha, está você e o seu filho, está você, o seu companheiro, ou você sozinho, e alguém chega pedindo comida. E você só tem a sua porção. E você só tem a sua porção e do seu filho. Pergunta difícil. Porque o outro está também à beira vamos dizer assim, à beira da morte, precisando do alimento. Você também está precisando do alimento. E agora? Olha o que acontece na história, e aí depois vamos pensar. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Porque o Senhor de Israel diz assim, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias disse. E comeu ele, em sua casa, por muitos dias. A farinha e o azeite não faltaram, conforme Elias havia falado. Isso aqui gera uma reflexão em mim muito profunda, que ultrapassa, né, a nossa leitura simples, porque tem muitos elementos aí. Se a gente for pensar, quando a gente vai estudar um pouco do Antigo Testamento, quando a gente vai, inclusive, ler as passagens de Jesus, depois eu convido cada um de vocês a procurar as expressões viúva, para que a gente entenda o que significa uma viúva para o povo judeu. O que significa, veja só, era a viúva, o filho, que é um órfão, né, órfão de pai, e o estrangeiro, Elias. Curiosamente, as 3 personagens, viúva, órfão e estrangeiro, que são considerados os mais pobres da região. Então, não abandoneis as viúvas. Por quê? Porque não tem seguro-desemprego, não tem herança, o marido, né, não fica, não trabalha no sentido de receber financeiramente, o órfão e o estrangeiro. Olha só que situação.
Aí o estrangeiro chega, que o estrangeiro é judeu de outra religião, chega numa cidade onde existe adoradores, que a gente que conhece a história de Elias sabe, que os adoradores daquele Deus, que vai ter até uma situação bem de muita violência mais à frente na história, aquela mulher, aquela viúva, de uma cidade onde aqueles adoradores professavam a ideia daquele Deus, né? Então, veja, que situação. E o que acontece? Deus diz assim, ou as palavras, né? O Senhor, a gente sabe que esses fenômenos são fenômenos mediúnicos, mas, segundo as Escrituras, o Senhor diz assim, ela vai fazer o pão e não vai faltar farinha nem azeite enquanto não chover novamente. Então, é como se todo dia ela abria o pote, tinha farinha, preparava, no outro dia abria o pote, tinha farinha, abriu o pote e a farinha estava lá. Isso lembra uma experiência do Cristo, né? Que a gente conhece como multiplicação dos pães. Só que, curiosamente, nas traduções, a palavra multiplicação não aparece. Aparece repartir o pão. Repartir o pão. E a gente, fazendo umas leituras sobre essa temática, em outras fontes, dos que gostam de fazer as interpretações dos textos, das palavras, a gente viu uma interpretação que nos chamou muita atenção. Porque quando Jesus fala, né, quando aquela multidão está no meio, né, imagina 5.000 homens, isso porque só falava dos homens, mas se colocar mulheres e crianças, isso deve passar de 15.000 pessoas. Agora imagina, 15.000 pessoas. Aí Jesus diz assim, e o que é que como é que a gente vai alimentar essa multidão? Né? O que é que a gente tem? E aí um dos discípulos assim, mas 200 denários não alimentaria. Porque a proposta do discípulo era, vamos comprar pão, vamos procurar dinheiro para comprar. Vamos ver se a gente, ainda que tivesse, não dava conta. Então, a proposta da prosperidade material não resolve. Prosperidade material não resolve. Isso nos lembra até uma outra... A gente vai só lembrando das coisas, né? Isso nos lembra uma mensagem de Bezerra de Menezes no livro O Espírito da Verdade, a primeira mensagem, em que ele diz assim, o mundo tem muitas riquezas, tem riqueza na terra, de ouro, mas a riqueza não resolve os problemas do mundo. Porque o ouro não resolve os problemas do mundo. As organizações não resolvem os problemas. Não é? As teorias não resolvem. O que resolve é se a gente colocar Jesus no coração. Resumindo a mensagem, depois vale muito a gente fazer essa leitura. Então, na multiplicação, que a gente chama de multiplicação, o que Jesus diz assim, chama de repartir o pão, dar graças a Deus, aí aparece uma pessoa com 5 pães, e nas escrituras, agora não lembro se é centeio, mas se não me engano é centeio, 5 pães de centeio, sabe o que é? Porque existia o pão do rico e o pão do pobre. Então está lá escrito, o pão, da forma que está escrito no Evangelho de João, é o pão do pobre. Então significa que era uma pessoa pobre, que tinha pouca coisa. Mas ele tira 5 pães e 2 peixes e diz, olha, isso aqui que eu tenho. E já é como se Jesus dissesse assim, bom, isso aqui já é suficiente. Por que é suficiente? Porque alguém já colocou, provavelmente, e aí já vai passar, claro, das interpretações que a gente comentou. Aí outro vai vendo ali, outro viu que colocou, e aí todo mundo vai tirando um pouquinho, no final, deu para todo mundo. E o mais curioso, sobrou para todos. Depois de todo mundo se fartar, sobrou. Como a dizer assim, quando se usa o repartir, quando a gente reparte, quando a gente usa a caridade, quando a gente vivencia a caridade, não falta. Talvez o milagre que a gente observa como multiplicar o pão, como um milagre significativo, talvez um dos mais impactantes para todos, mas se a gente pensar que você conseguiu que as pessoas repartissem umas com as outras, isso não é um milagre? Será que o milagre de compartilhar não é talvez até maior do que um milagre físico em que Jesus multiplica?
Porque o milagre da multiplicação é Jesus trabalhando ele em Deus, fazendo aquilo multiplicar. Agora, quando Jesus consegue um coração sensível, repartir o pouco que tem, e aí por isso o próximo tópico que a gente vai falar é o da viúva. Lembra da moeda da viúva no templo? Era aquela que menos tinha, Jesus disse que foi quem mais deu. Porque aquele que não tinha nada, ou que não tinha quase nada, deu tudo do que tinha, e faltava, inclusive. E aí ela demonstrou a maior doação que o templo já recebeu, porque ela estava doando da sua necessidade, da sua miserabilidade, tem algumas traduções. Ela doava daquilo que iria lhe fazer falta. Por quê? Porque ela queria compartilhar, porque ela queria dividir. Então, quando a gente começar a olhar sob essa outra perspectiva, talvez o milagre que está aí nessas entrelinhas, que não está escrito isso, obviamente a gente pegou, não é, de alguns estudiosos para trazer essa forma de interpretar, a gente observa que é um milagre. O compartilhar, o repartir, o dividir, o oferecer ao outro um pouco do que eu tenho ou um pouco do que eu sou, o melhor que há em mim, isso é um grande milagre. Isso é um grande milagre que a gente tem esquecido e tem muitas vezes se preocupado com a prosperidade material. A gente está pensando na vida eterna depois dessa vida. A gente está pensando que a caridade é um dia que eu vou viver, se há caridade, os outros dias não. Mas, na verdade, o que a gente vai... eu acredito que um dia chegar à conclusão é que é o aqui e agora, mas não no sentido vou aproveitar antes que acabe tudo. Não, é o aqui e agora, porque eu estou aqui e agora eu tenho que fazer sempre, eu tenho que viver essa eternidade, o aqui e o agora. Eu tenho que fazer o máximo, eu colocar o máximo dessa eternidade com qualidade no agora, porque é onde eu estou, é com quem eu estou, é eu repartir o que eu tenho. A viúva com Elias, lembrando, a viúva e o órfão são os últimos na sociedade em termos de pobreza, de dificuldades sociais. E a quem foi que Deus colocou para que Elias fosse buscar e ser alimentado e ser sustentado por aqueles que estavam na base da sociedade do ponto de vista social, aqueles que estavam na situação de maior miserabilidade, mas foi quem supriu. E aí fica a nossa reflexão. Nós, às vezes, somos viúvas. No caso, com Elias, podemos ser a viúva. A gente já foi na viúva na vida de alguém. E Elias, como temos sido como se fôssemos Elias? Quem tem sido a nossa viúva? Né? Quem tem nos acolhido? Como é que a gente tem retribuído? Como é que a gente tem devolvido isso? E como viúva, como é que temos agido? Como é que temos sido? A gente tem dado como a viuvinha da nossa saúde, do nosso tempo, da nossa vida, em abundância, como aprendemos com Jesus? Ou a gente tem repartido apenas os nossos excessos, as nossas sobras? Não, eu tenho aqui um tempinho livre, então hoje é o dia da caridade. Que a gente, então, revisite essas reflexões para esse ano que se inicia e que a gente consiga colocar, então, mais eternidade nas nossas iniciativas, em todos os momentos da nossa vida, no bom dia que a gente dá, na mensagem que a gente troca, no encontro com alguém que eu tive no meu trabalho, ou na rua, ou na padaria, em qualquer lugar, numa visita fraterna, que porventura eu esteja vinculado, numa atividade social, num trabalho do centro espírita, em qualquer atividade, que a gente coloque mais eternidade dentro das nossas ações. E a prosperidade, que a gente faça, sim, prosperar os tesouros dos céus nas nossas vidas. Esses, sim, são tesouros que não vão ser roubados de nós e vão estar conosco onde estivermos, sem precisarmos nos preocupar se a vida é aqui agora, nesse plano que estamos, se vai ser depois em outro plano, porque a nossa vida é uma. Então, a gente não vivencia mais essa preocupação, não deveria mais vivenciar essa preocupação com essa questão da temporalidade, porque a vida é um contínuo, é um ato contínuo, mudando de plano. E, claro, tudo isso sendo vivenciado com a caridade. Vivenciado. A caridade no ato do amar a Deus
todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento ao próximo, como a nós mesmos, como Jesus disse para o doutor da lei: faça isso e viverás. Então, se fizermos isso, tenho certeza, segurança de que a nossa vida em 2024, nossa vida, na verdade, de um modo geral, a gente simboliza o ano, não é? Mas, de uma forma geral, nós viveremos sim com qualidade, viveremos sim em abundância e encontraremos alegria em tudo que fizermos. Então, nossos votos de que esse ano seja um ano muito positivo, muito proveitoso, de muito crescimento, de muita prosperidade espiritual, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos, encerrando nossas palavras, fazer nossa oração, convidando todos vocês a pensar ainda mais, né? Manter ainda mais o nosso pensamento em Deus, no alto, pensar no Cristo, pensar no nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, que tantas vezes é esquecido, embora nunca esqueça da gente, mas que a gente tanto esquece dele. E que a gente pegue o nosso copo com água, né? Para a gente poder fazer a fluidificação nesse momento da nossa oração, colocando a mão na nossa água e na nossa oração mentalizarmos as nossas vidas, as vidas daqueles nossos familiares, de todos aqueles que estejam vinculados ao nosso coração. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, graças te damos por essa oportunidade bendita de mais um dia estarmos juntos para aprendermos as lições maravilhosas do Evangelho, aprendendo sobre o milagre de compartilhar, de repartir, de amar uns aos outros como nos amastes. Senhor Jesus, nosso benfeitor maior, nosso guia, nosso modelo, nosso governador, aquele que vem nos ensinar pelo exemplo, que vem nos amar com o coração, olha por nós, nos estimula cada vez mais a seguirmos os teus passos, nos auxilia a nos levantar todas as vezes que tropeçarmos. O nosso anjo da guarda, irmão em evolução como nós, mas que já recebeu de Deus a tarefa de nos guiar, de nos conduzir, de olhar por nós, e que nós temos a honra, a grata alegria de sermos orientados, guiados por vós. Nós somos muito gratos por todo esse amor que recebemos, que nossa água, nesse instante, seja magnetizada para que consigamos, ao tomá-la ao final da nossa oração, receber os fluidos que precisamos para a nossa saúde do corpo, nossa saúde da alma e da mente. Que o Senhor Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. É isso aí, Maxime, muito obrigado por sua presença, por sua mensagem, muitas reflexões ficaram aí para a gente, né? Você já começou o ano bem, né? Pensando, vamos pensar mais, vamos pensar melhor. Deixo aqui o meu abraço, com votos de que todos nós vivamos aqui um 2024 pleno de bons trabalhos, grandes realizações, espírito aberto, mente aberta, coração aberto, para que a gente vença conforme nos comprometemos com a própria vida. Um grande abraço para todo mundo, tudo de bom.